Beleza, pessoal? Bora lá fazer um vídeo com vocês. Esse é um vídeo que ele ficou com vários pedaços. No final desse vídeo vocês vão ver várias dicas não, várias vezes em que eu fiz esse mesmo conteúdo com esse mesmo corte, só que de forma diferente, tá ok? Bora lá! Gente, para começar esse vídeo, muitas das vezes vocês não observam, às vezes vocês pedem para a gente um conteúdo e muitas das vezes não observam o custo de fazer o conteúdo. Então muitas das vezes não tem como fazer, porque ou não está fazendo o trabalho, ou outra hora não compensa criar um conteúdo, né, só para colocar no YouTube, porque o custo fica maior do que tudo, né? Às vezes a gente não conta com recurso de filmagem, não conta com pessoas para ajudar, então muitas das vezes a pessoa que está assistindo do outro lado não faz a mínima ideia disso. Vou falar com vocês aqui um pouquinho sobre malha, encolhimento, tecido, e vocês vão ver que eu fiz esse conteúdo duas vezes, tá ok? Bora lá! Bom, para começar, gente, eu vou começar a falar com vocês sobre corte. Então a gente vai entender um pouquinho o tecido. Esse aqui é um tecido, que é um tecido considerado da linha de tecido plano, tá? Normalmente é considerado na linha de tecido plano, mas ele tem uma memória parecida com a malha, ou seja, a trama dele e o comportamento dele é parecido com a malha. E vocês vão ver isso aqui. E vocês vão ver como é que vocês fazem uma peça e depois vocês não entendem o porquê que essa peça ficou, né, diferente daquilo que vocês planejaram, ou deram encolhimento. Foi pergunta feita lá na página do Facebook essa semana, semana retrasada, se eu não me engano, onde uma moça fez uma peça e deu um encolhimento total na peça dela e ela ficou louca, tá? Aqui está um exemplo claro. Vocês vão ver esse tecido de cima, eu cortei ele ontem, eu estava começando a infestar ele ontem, né? E o que ocorre? A dona Dulce falou assim: não, Júlio, não vamos cortar esse modelo nesse tecido. Eu já tinha começado o trabalho, então eu tive que retirar o tecido que eu tinha cortado, tirar ele para cortar depois. Porém, ele já estava cortado no comprimento, tudo certinho, beleza. Primeiro, vamos falar vou responder aqui uma pergunta já feita há muito tempo sobre isso. É um conteúdo de curso aí que eu acho um pouco irrelevante, mas tudo bem, bora lá. A gente sempre diz fio de tecido, esse fio, tá? Para aqueles que não trabalham com tecelagem, esse tipo de coisa, que não conhecem muito de tecido, a gente fala fio de tecido, esse sentido do tecido. Mas na realidade, o nome disso aqui é urdume, tá? Esses fios que correm no centro aqui é o urdume, tá? A forma de tecer ele, que vem assim, isso chama trama, tá? Então a trama é a forma que o tecido é projetado. E as bordas do tecido, que são essas laterais que vocês estão vendo aí com acabamento, essas bordas são chamadas de auréola, tá? Então, só uma informaçãozinha boba aí, tá? Então, para vocês que não entendem, estão começando agora, o urdume é nesse sentido, né? A auréola, e o sentido aqui é a trama do tecido, tá ok? Ficou legal aí para vocês, né? Beleza. Vocês vão ver aqui, é um assunto muito corriqueiro para mim. Aí, pessoal, Júlio, quanto encolhe? Como é que vai acontecer o encolhimento? Por que está dando diferença na minha peça? Por causa disso, por causa daquilo. Hoje, graças a Deus, deu, por causa desse erro da dona Dulce ontem de modelo, deu para me mostrar isso aqui na prática. Vocês vão ver que esse tecido, ó, ele está todo juntinho aqui, ó. Eu trabalho com o tecido todo juntinho, né? Todo empestadinho e juntinho, beleza. Porém, esse aqui, essas três camadas aqui, cortei elas ontem. Então eu fui lá e meti a tesoura e cortei essas três camadas, tá? Bom, aí ela me falou: Júlio, olha, não vai ser nesse modelo, vamos ter que tirar esse tecido da mesa, vamos fazer outro. Então eu tirei o que tinha cortado ali e guardei para que eu fizesse esse corte hoje. Bom, agora que vocês vão ver uma coisa interessante, os dois tecidos, gente, são os mesmos tecidos, a mesma fabricação e a mesma largura de venda. Beleza. O que eu cortei, vou passar para lá de cá para vocês verem, ó. O que eu cortei ontem e o que eu cortei hoje. O de baixo eu vou cortar hoje, que são as três camadas do verde, tá? Mas as três camadas do vermelho eu cortei ontem.
Vocês conseguem perceber aqui o tanto de encolhimento de ontem para hoje, né? Se vocês olhar aqui, ó, parece que está tudo torto, olha lá para vocês verem, ó. Isso é a contração do tecido, o tecido está se retraindo. Então eu nem vou cortar isso aqui hoje, sabe? Nem vou cortar isso hoje. Então eu vou dar uma dica para vocês aqui, eu já dei ela, vocês vão ver que eu já dei ela depois, que é simples. Gente, toda vez, tá vendo aqui, ó, não sei se vai dar para ver em vídeo, vocês vão ver que o tecido aqui, ele tá de um jeito, minha câmera tá horrível, gente. Por favor, ajudem aí, compartilhem, ajudem o canal aí, tá? Olha aqui para vocês verem. Vocês vão ver que aqui na auréola do tecido, vocês vão ver que é mais amassagado, tá vendo? E aqui, aqui ele já é um tecido mais uniforme, mais certinho. Isso porque na hora que passa nos rolos lá, isso aqui vai sendo preso para esse tecido não ter essa retração. É interessantíssimo retirar isso aqui. Vocês vão ver que eu faço isso aí em vídeo, tá? Então é interessantíssimo fazer isso, retirar, fazer essa limpeza antes de cortar. Júlia, e deixar descansar? É importantíssimo, né? É importante. Beleza, pessoal? Mas aqui, ó, um inteiro que eu vou fazer aqui, ó. Vou dar um corte aqui para vocês verem. Tá vendo? Vocês viram que na hora que eu comecei a fazer esse conteúdo, eu mostrei para vocês o tecido. Ó, aqui vocês lembram que eu coloquei, ó, vocês vão ver que é no mesmo local, ó. Vocês lembram que eu coloquei 3 dedos aqui? Olha o tanto que esse tecido já encolheu. Tá? Então, tá aí mais um pedacinho. Tá vendo que é muito difícil colocar as coisas para vocês realmente como elas são? Se vocês olhar aqui, já tem 2 dedos, ele já encolheu um dedo só no momento que eu comecei a fazer o outro vídeo, ou o vídeo que vocês estão vendo, né? Eu saí um pouquinho, fui ao mercado, tive que voltar aqui na loja, porque isso vai ficar até segunda. Olha o tanto que já encolheu. Percebam? Percebem aí? Apesar de ser pouco, geralmente em pequena quantidade, eu não descanso muito tempo nada, mas olha aqui para vocês verem. Esse aqui, só 3 camadas de tecido. Quanto mais peso de tecido vai se colocando sobre a mesa, mais tempo de encolhimento você vai ter que se fazer. Outra coisa que é interessante é os pontos, né? Vocês vão ver que aqui tem uma régua de ferro e lá na frente tem outra. Você vai ver que eu deixei uma diferença lá. Deixa eu ver se minha câmera vai dar, a bateria vai dar lá. Pera aí, só um pouquinho. Vocês conseguem perceber, esse aqui já está encolhido, né? E eu deixei uma diferença aqui, ó, tá? Porque esse de baixo, lá para segunda-feira, hoje é sábado, lá para segunda-feira eu vou deixar aqui porque eu não vou cortar hoje. Já é 8 horas da noite, eu não tenho a necessidade de correr. Mas vocês vão ver que lá para segunda-feira, muito provavelmente, ele vai ter encolhido aqui. E após eu retirar essa auréola aqui também, ele vai ter uma retração na trama. Isso é interessantíssimo de você saber que é em tudo. Júlia, só no tecido plano ou é só na malha? Não, muitos tecidos que as tramas deles são muito abertas ou que contém elastano, esse tipo de coisa, você não pode chegar e meter a tesoura. Outra coisa é o seguinte, a modelagem, muitas das vezes a pessoa fala, mas a modelagem não bateu para mim. É lógico, o tecido ele chegou e cortou de qualquer jeito e a peça saiu completa. Mas a peça é muito pequena. Vocês percebem que isso faz uma diferença? Tá? Deixa eu ver se eu tenho uma régua aqui próxima. Não sei se eu tenho. Mas faz uma diferença muito grande na modelagem. Muito grande na modelagem. Né? Então, teve até uma amiga que é youtuber aí que falou comigo, Júlia, eu comprei um metro de tecido de suplex para mim poder mostrar isso. Só que muitas das vezes não dá para se mostrar em pequena quantidade. Aqui é pouca quantidade, já teve isso, né? Se eu tivesse maiores camadas aqui, mais tempo de descanso eu teria que ter, né? Então isso é um cálculo para corte. Cortar e costurar, eu sempre falo isso, as pessoas ficam com raiva. Corte e costura tem técnicas completamente diferentes, tá? Então não basta chegar e meter tesoura, cortei, tá bom. A peça tá boa. Por que minha gola está relaxando? Por que minha camisa está ficando torta? Por que minha bainha está ficando assim? Por que minha peça não ficou legal? Muitas das vezes é um problema desse. Você entendeu? Que está aqui na mesa. E cada tecido depende de um tipo de trabalho.
E vocês vão ver, tá aí para vocês verem que o tecido é a mesma coisa, não é diferente, tá vendo? Ó? Não é diferente, o tecido é do mesmo lote, porém um já sofreu uma retração, ó, de 3 dedos. E acredito que quando eu chegar aqui mais tarde, ele vai ter retraído mais, porque eu vou tirar essa auréola, e quando eu retirar essa auréola, acabou, ele vai encolher bem mais, tá? Quando eu tirar essa aqui, vai encolher, e vocês vão ver que eu retiro. Então sempre, gente, sempre faça a limpeza da lateral do tecido aqui, tá? Antes de cortar, sempre deixe um tempo para descansar. Quanto tempo é? Depende do tamanho do teu corte, a forma de corte. Forma de corte, outro detalhe que eu vou dizer para vocês, né? Muitas das vezes as pessoas querem trabalhar com talhadeira, querem trabalhar com algumas coisas, mas dependendo da quantidade nem adianta. Aqui, a ferramenta que eu vou usar, tesoura, tá? Tesoura. Porque se eu colocar a talhadeira aqui, esse é um tecido que ele movimenta muito rápido, ó, sabe? Então eu tenho que colocar bastante peso para eu poder estar trabalhando com a talhadeira. E na hora que passa a talhadeira ou a tesoura nesse tecido, você já sente um encolhimento disso. E vocês me pedem, às vezes, Júlio, faz um conteúdo rápido, faz um conteúdo para a gente ver. Gente, não é tão fácil quanto parece. Eu posso cortar isso aqui e fazer uma peça muito bonita para mostrar para vocês no vídeo, e essa peça está completamente errada. Tá? Eu deixar de considerar tudo. Posso pegar, vocês que estão chegando agora na costura, que estão aprendendo, chegam em casa, compram um metro de tecido, vai lá e já mete a tesoura. Gente, aí a cliente vai vestir, aquilo já não dá. Primeiro a lavagem que vai fazer, pronto, acabou a peça de vocês. Então são coisas que vocês têm que estudar. Cada tecido é uma coisa. Não adianta me perguntar quanto que é % de encolhimento nisso e naquilo. Tudo depende muito da habilidade que você tem, do conhecimento que você tem no tecido, e depende muito das ferramentas que você vai usar, a temperatura que está tendo no dia. Tudo isso influencia para um encolhimento. Dias mais quentes, o tecido costuma encolher mais, dias mais frios, às vezes encolhe também. Então é o seguinte, você tem que ter essa habilidade, isso você vai apanhando com o tempo. Tá? O importante mesmo é sempre deixar descansar. Se você costura sob medida, é até melhor lavar antes mesmo de cortar. Tá ok? Abraço para vocês. Vai ficar aí, se vocês quiserem ver, vocês vão ver o trabalho que a gente tem para poder levar uma informação para vocês. E quando chega, às vezes a gente não teve como filmar direito, não teve como, mas eu acho que tem informação daqui para frente. Vocês vão ver 2 vídeos que realmente tem informação que é importante, é relevante, e mais vale você escutar e prestar atenção e testar do que você às vezes ver uma coisa sendo feita. A peça que eu vou fazer daqui é linda, só que não adianta simplesmente ter a modelagem, ter as coisas e não prestar atenção de como as coisas realmente são feitas. Isso demanda paciência, não pode ser corrido, tá? Então é isso, gente. Já falei demais, espero que vocês gostem aí, espero que contribua com vocês. Se vocês puderem ajudar o canal, compartilhar, curtir, comentar. Gente, eu não tenho como responder a todos de imediato, tá? Estou fazendo o possível, mas cada coisa que me pergunta é um assunto completamente diferente. Uma hora é uma tesoura, outra hora é um tecido, outra hora é um elástico. Então são vários assuntos ao mesmo tempo. Muito legal vocês deixarem aqui, e assim que a gente estiver fazendo o conteúdo, a gente já dá uma lida. Ó, fulano pediu aquilo ali, vamos fazer um conteúdo voltado nisso aqui. Esse aqui mesmo, sobre trama, auréola, urdume, foi uma pergunta feita lá no Costura Sem Corte, pela Gisele. Então ficou aí a dica para vocês, tá? Urdume é esse sentido que a gente chama de fio, tá? Trama é a forma em que ele está sendo tecido, a lateral do tecido é a auréola. Se dizem que para cortar viés transversal, gente, até se corta, mas muito raramente em produção a gente vai fazer isso, tá? A gente vai sempre cortar o viés nesse sentido aqui, ó, no sentido da trama, tá? Por quê? Porque as máquinas cortam assim. Se eu for pegar para produção, para poder fazer cortezinho individual, lascou, tá ok? Mas não é errado, e em alguns casos se faz, mas na prática mesmo, a gente corta sempre assim, ó, tá? Ah, Júlio, vai dar errado? Não, a gente passa milhares de viés, não tem nada de errado, o que manda é a costura, tá ok? Então é o seguinte, mas tem tecidos e casos que é necessário, tá?
Então fica um abraço para vocês, acompanhem o resto aí para vocês verem o trabalho que a gente tem e o esforço que a gente faz para poder passar um conteúdo pequeno para vocês. Mas a gente vai fazendo aos poucos, à medida que pode mostrar um tecido, uma forma de trabalho, a gente vai mostrando. Então fica aí com o restante do conteúdo se vocês quiserem. Um abraço para vocês e tchau! Beleza, pessoal? Bora lá fazer um videozinho aqui. É uma coisinha boba, né? Mas pode ajudar aí quem está cortando pequena quantidade em casa, ou que tem uma mesa pequena. E esse tecidozinho aqui é um tecido que muitos consideram como tecido plano, né, dona Lúcia? Isso. Mas ele assimila muito, a trama dele assimila muito a malha e os fios também. Então, apesar de ele enquadrar dentro da linha de tecido plano, tá? Ele tem um comportamento quase que igual à linha de malha. Eu já fiz um vídeo falando uma vez em voal, foi voal, né? Foi voal, uma coisa assim, que eu dei a mesma técnica aqui. E vou tornar a falar para vocês aqui, porque todo dia tem alguém perguntando alguma coisa. Gente, quando você trabalha em casa, você não tem infestadeira, isso aqui são peças pilotos, tá? Então, geralmente, uma pessoa só fica muito difícil de infestar o tecido, de calcular. Aqui eu já fiz o cálculo de corte, pela minha mesa eu já tenho uma noção de cálculo do que a gente faz aqui. Então, minha mesa é pequena e ela tem extensão, se acaso eu precisar. Mas, nesse caso, eu não preciso, que eu vou fazer só peças piloto. E é muito similar ao que vocês vão fazer em casa. É um trabalho parecido, né? Então aqui vai sair em torno de umas 15 peças, umas 15 peças, né, Dona? Eu vou chutar. Eu acho que deve dar aí na faixa de umas 18 a 20 peças. Eu não estou preocupado com o rendimento aqui não, tá, gente? Mas para quem está, tem que fazer um cálculo aí. Qual que é a dica aqui, gente? São tecidos muito finos. E vocês vão notar que eu não trabalho muito do outro lado da mesa. Por que eu não trabalho muito do outro lado da mesa? Porque para mim, o que interessa no tecido vai estar aqui, ó. A gente não pode, se eu puxar esse tecido igual está aqui, ó, para poder acertar ele, e estando trabalhando sozinho, nossa, eu não vou conseguir acertar esse tecido e deixar ele todo certinho, com as pontas todas certinho. Então como é que eu trabalho? Eu trabalho da seguinte forma, ó. Então com muito cuidado, ó, sem deixar a bolha de ar no tecido, ó. Então, eu não posso, eu trabalho sempre do lado de cá. O lado de cá para mim, ó, ele é só uma referência, ó, tá? Ele é só uma referência. Eu vou trabalhar sempre de um lado do tecido, não importa que tecido que você vai trabalhar, se é malha, se é o que é. Tem gente que faria isso aqui, ó, para poder fazer. Só que na hora que você passa a mão aqui, você tira a camada de baixo do lugar. Então, a forma correta é sempre com muito cuidado, ó, tá? Sem deixar a bolha de ar no tecido. Tá vendo isso aqui, gente, ó? Isso aqui é uma bolinha de ar, ó, já vai sumir. E esse tecido, apesar de muitos enquadrarem, como eu disse, em tecido plano, é um tecido que também tem encolhimento, tá? Ele também vai ter um encolhimento. Então eu vou trabalhar sempre cuidando com essas duas partes do tecido aqui, ó, tá? E vocês não passem a mão no tecido para poder acertar ele, nunca. Tá? A gente não trabalha passando a mão no tecido, a gente acerta só as bordas do tecido e vai tirando todo o aço que vai dando no tecido. Esse tecido precisa descansar? Nesse caso eu vou deixar ele descansar um pouquinho. Tá? É bom, né, que ele já deu uma Se eu puxadinha, tivesse, né? como é que essa questão, eu falei outro dia, né, que muita gente fala em descansar a malha, mas não sabe o que está dizendo, tá? Então, o que eu tenho que fazer é fazer com que todas as fibras, os elastanos, os poliéster que estão no tecido, relaxem. Então, quanto mais eu trabalho com ele assim, ó, mais eu vou dando condições do ar entrar e do fio retrair. Tá? Eu sei que é uma dica idiota, tá? Boba, mas que pode fazer uma diferença, porque muitas das vezes a costureira chega em casa, dobra e vai passando a mão no tecido. Não pode, tá? Para você ter um corte certinho, para depois você fazer, tem que ficar exatamente um sobre o outro. A gente acerta sempre um lado. E o outro lado, como eu vou mostrar aí para vocês, ó, do outro lado, a gente só ajusta. Ó, vocês vão olhar que todas as camadas já estão todas juntinhas, ó. Então a gente só vai ter o cuidado de ajustá-las e depois prendê-las, tá, gente? Prender todas elas. Aqui, ó. Olha aqui para vocês verem, ó. Então isso é um trabalho muito minucioso. Eu digo que eu acho que cortar é muito mais importante
do que saber vocês vão ver aqui também, ó, do que saber costurar. Porque se você corta errado, lascou tudo. Vocês vão ver uma coisa aqui, ó. Eu estou deixando uma margem de sobra a partir do meu ponto, tá? Esse é o meu ponto e essa é a minha margem de sobra, ó. Tá vendo? Esse é o ponto que o meu corte vai dar. Eu sempre tenho réguas na minha mesa, então elas já são esquadro para mim de tecido. E eu estou usando a tesoura da Dona Dulce, que a minha é muito pesada para isso aqui, então não... 10-0 para minha tesoura. 10-0 para a tesoura dela, tá? Mas quando ela pega a minha, ela chora. Eu não gosto daquela tesoura, ela é uma lógico, tesoura ela de é monstro. pesada. Que é para monstro trabalhar. Eu não consigo pegar tesouras pequenas. Então é isso, gente, ó. Júlio, por que você está deixando a mais aqui? Porque eu posso sofrer. Esse aqui sobrou um pouquinho no tecido de baixo, tá, gente? Eu já veio cortado. Mas olha aqui, ó. Só de eu cortar, olhem lá para vocês verem, ó. Aqui já vai dar uma diferença. Olha aqui para vocês verem, ó. Então, eu sempre deixo uma margem de erro. Olha aqui para vocês verem, ó. O tanto que ela puxou. Ao tanto que ela puxou. E depois que isso aqui, que eu terminar de infestar aqui essas camadas de tecido, o que vai acontecer? Eu vou soltar todo o peso que está sobre ela. Vou deixar ela livre. Vou colocar só alguns pesos no meio e vou soltar os pesos que estão nas pontas, que estão as prendendo. Porque não adianta nada eu infestar muito bonito e depois eu manter o peso aqui e depois na hora que eu passar a talhadeira, ela encolhe toda. Então, depois que infestou, tire todo o peso e deixe que a malha ou o tecido ou o que você estiver fazendo retraia por si só. Tá ok? Abraço para vocês, espero que... Depois eu mostro mais alguma coisa aqui, tá? Mas a gente está voltando o canal agora porque tive um mesinho meio difícil, mas a gente está voltando aí, passando para vocês. Então muito cuidado, apesar desse tecido crepe ser considerado um tecido, muitos denominam ele como tecido plano, o comportamento dele também é igual na linha de malharia, tá ok? Então, abraço para vocês e fui, tchau! Beleza, pessoal, tudo bem com vocês? Bora lá. Dona Dulce, segura aqui para mim. Bom que a senhora chegou aqui, é bom que aí eu posso filmar. Vou Dona Dulce já chega aqui. Bom, gente, isso aqui é tecido plano ou crepe, tá ok? Muito se fala em encolhimento de malha, né? Nós vamos entender duas coisas aqui. Como é chamado esse tipo de tecelagem? A tecelagem ramada. Tá? A gente tem dois tipos de tecelagem, a tecelagem tubular e a tecelagem ramada. Muita gente fala sobre encolhimento, mas muitas das vezes coloca-se o tecido igual eu coloquei aqui. Ó. Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu vou fazer aqui. Tá? Vocês vão olhar aqui, tenta eu chegar bem próximo aqui, Dona Lúcia. Vocês vão olhar que daqui para lá o tecido tá completo. Quando chega nessa beiradinha, vocês vão notar que ele tem um amassado aqui, tá? E que essa tecelagem, ela parte desse princípio assim, ó, tá? Então isso aqui é o urdume, né, e a auréola do tecido. O que acontece? Vocês vão ver que tem até um furinho aqui. Quando vocês pegarem um tecido igual esse, para poder fazer o corte de vocês, vocês vão ver que aqui eu já cortei as pontas, né? Estou deixando que ela encolha. E aqui eu vou cortar todo esse excesso aqui, ó. Ó, vou vir com todo o tecido, vou vir cortando todo esse excesso aqui. Tá? Por que eu vou cortar todo esse excesso, gente? Vocês vão ver que aqui tá, para esse fio aqui, ó, tem um relaxamento melhor, ó. Então, esse excesso do tecido aqui, ó, eu sempre descarto, tá? Por quê? Porque assim as fibras que estão presas nesse sentido aqui, as pessoas sempre pensam nesse sentido aqui, mas as que estão nesse sentido aqui também vai sofrer o relaxamento, tá? Então, Júlio, mas com isso não precisa descansar? Sim, vai precisar descansar. Só que aqui você vai facilitar o relaxamento dela enquanto ela descansa. Muita gente não tira essa beiradinha do tecido. E é uma coisinha boba, ó. Tá? Mas isso que eu faço aqui? Eu estou soltando as fibras que estão nesse sentido. Caso tenha um elastano, uma coisa assim, isso ajuda bastante na questão de relaxamento, no descanso da malha, tá? Da malha não, do tecido. Nesse caso aqui é um crepe, ó. Então, o que eu faço? Eu faço toda a limpeza. E todo o corte e aproveitamento que eu tiver, eu parto daqui pra lá, tá?
Então sempre que vocês estiverem aí cortando um tecido, que tiver com dúvida com ele, né, um tecido igual esse que é pino, que movimenta muito, ou que às vezes vai ficar mais camada em cima, eu geralmente quando é muita coisa eu faço isso aqui com a talhadeira. Passo a talhadeira de fora a fora aqui e vou tirando. Só que eu tô ali só com a talhadeira grande e como é pouco tecido eu nem vou fazer isso. Então eu vou usar a tesoura mesmo, ó, tá? Para poder fazer esse trabalho. Tá? Sempre, gente, ó, ter certeza se está tudo certinho, ó. Vocês vão notar que aqui a de baixo já até encolheu. É muito comum. Ela está encolhendo. Ela ainda está encolhendo. Uhum. Então, para aquelas encolhas todas certas, eu vou fazer essa limpeza aqui. E o meu aproveitamento vai ser a partir desse acabamento do tecido aqui, tá? Ah, Júlio, eu não uso isso aí. Não, beleza, tá ótimo. Mas a questão toda não é se você usar, é soltar as fibras que são transversais aqui, tá? Um fio mesmo, né? Então você solta aqui, ó. Essa malha já teve, esse tecido já teve uma retração aqui, tá? Só do tempo que a gente começou a infestar ele. Se vocês olhar, ó, aqui eu fiz o final, ó. Olha as diferenças que ele teve de retração, olha aí pra vocês verem, ó. Tá? Então é bom deixar esse tipo de tecido descansar um pouco antes de cortar e fazer essa limpeza que eu tô fazendo aqui, ó. Vou terminar o lado de lá, tá? E depois eu vou prender. Para ele relaxar, não pode ter peso algum, tá? Júlio, eu faço isso em todo o tecido? Todo tecido que não for tubular, você pode fazer, acho que é válido. De qualquer tecido todo, limpe sempre essa borda aqui, tá ok? Eu vou parar que minha câmera está acabando ali, tá ok? Tchau!